Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade a Kijin Gentosho. E nesse vídeo eu vou comentar sobre o último episódio que teve uma luta até bem interessante e também que abordou um pouco mais do problema da convivência entre humanos e demônios. Além do que, teve um final que deixou muita gente se perguntando se houve um time skip de quase 170 anos ou não. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E galera, antes de ir para o assunto principal, só aquele aviso rápido. Se você gosta de Kijin Gentosho e se você quer apoiar o nosso trabalho e nos incentivar a trazer mais sobre esse anime, deixa um like e também um hypar porque isso ajuda demais. E meu muito obrigado a todos que nos ajudarem. Mas dito isso, vamos falar do assunto principal, que é o 9º episódio. Mas na verdade eu vou ter que começar no 8º, só para relembrar algumas coisas importantes. Porque nesse 8º episódio, a Natsu, que é aquela filha adotiva do pai do protagonista, ela foi para uma espécie de festival com aquela outra garota, que é um demônio, que é filha do cara lá do dono daquele estabelecimento que serve comida pro protagonista. Então essas duas garotas foram para um evento, curtir um pouquinho a vida delas, coisa boa, né? Só que lá elas encontraram um vendedor, um cara meio estranho, que deu, meio entre aspas, um objeto para essa Natsu. Tipo aqueles objetos que eles usavam para prender o cabelo. E logo depois que ela recebeu esse objeto, ela começou a apresentar algumas mudanças de comportamento. Era como se ela tivesse sido literalmente possuída pelo objeto ou por alguma coisa. Ela começou a tratar o Ginta, que é o protagonista, como se ele fosse o irmão dela. O que é muito estranho, porque por que ela está tratando ele como irmão? Ela não sabe que ele é filho do pai adotivo dela. Então não teria por que ela chamar ele dessa forma. Mas ela chamava ele como se ela fosse a irmã mesmo dele. E isso era complicado para o protagonista, porque ele também ficava... como ele mesmo disse, aquilo meio que revelava uma fragilidade dele. Porque o ponto fraco dele é a irmã dele. Os sentimentos que ela tem por ele, os sentimentos que ele tem por ela ainda. E ver a Natsu chamando ele de irmão, muito parecido com o que a irmã dele fazia antes de assumir o manto de demônio, deixava ele numa situação complicada. Mas vendo essa diferença na personalidade da Natsu, ele começou a investigar e a coletar algumas informações. Então ele ficou sabendo que ela recebeu aquele presente estranho de algum tipo de vendedor muito bizarro e que tinha alguém ali matando demônios, fazendo o que ele faz. Então ele decidiu ir atrás dessa pessoa, achar esse cara para saber o que aconteceu. E é dessa forma que acaba o 8º episódio e é aqui que começa o 9º. E esse episódio número 9 já começa muito interessante, porque mostra o Ginta, o protagonista, no lado de fora procurando por esse cara. Mas por incrível que pareça, não foi o Ginta que encontrou o cara, foi o cara que encontrou o Ginta. Porque quando ele estava andando na rua à noite, esse cara chegou e apareceu e falou assim: "Aqui, você está querendo tratar alguma coisa comigo? E visto que você é um demônio", ou seja, o cara sabia que o Ginta era um demônio, ou seja, o cara era esperto. "E sabendo que você é um demônio, eu já imagino o que é que você quer comigo." E então ele invoca uma espécie de seres ilusórios ou espirituais que ele chama de Inugami, que é tipo aqueles origamis, aqueles papelzinhos japoneses, só que em formato de cachorro, que materializavam um cachorro, né? E então ele invoca não um, mas 3 cachorros meio sombrios e muito bizarros para lutar contra o Ginta, porque ele já pensou: olha, eu mato demônios e tem um demônio atrás de mim, o que ele quer? Vingança, era óbvio na cabeça dele. Então ele usa esses 3 cachorros e fala para um deles atacar o protagonista. Só que o Ginta, habilidoso como sempre, pega a espada dele e corta e arranca a cabeça do cachorro. Sim, com muita facilidade. E o cara, no caso o mago lá, que ele parece um mago, ele é tipo um mago ilusionista estilo oriental. Ele fala assim: olha, você é muito habilidoso e a sua espada é muito poderosa. Só que você vai precisar de muito mais do que isso para conseguir vencer os meus Inugamis. E quando ele fala isso, mostra que aquele cachorro que o Ginta acabou de decapitar, ele se regenerando. Ele se regenerou assim do nada e instantaneamente quase. Aí o Ginta toma um susto e logo depois os 3 cachorros atacam ele ao mesmo tempo. Só que o Ginta, ainda assim muito habilidoso e muito rápido, consegue matar os 3 cachorros com a maior facilidade.
Só que, de novo, os 3 cachorros se regeneram. Aí o Jinta, no caso o protagonista, fala assim: olha, agora a coisa complicou. O que eu tô fazendo aqui não tá funcionando, eu vou ter que mudar de plano. E o plano dele, logo de início, foi o quê? Ficar invisível. Ele falou, pô, vou ficar invisível, pelo menos eu consigo tentar despistar os cachorros e fazer alguma coisa. E quando ele ficou invisível, até funcionou de início, porque os cachorros ficaram um pouco perdidos. Ué, eu tava vendo um cara agora, não tô mais, o que aconteceu? Eles ficaram meio perdidos por um tempo, rodeando a área, mas assim que o Jinta se moveu, eles ouviram. Porque assim, o cachorro, como o próprio cara disse, os cachorros têm os sentidos muito aguçados, então eles sabiam que ele tava lá, por causa do faro. E quando ele se moveu, ele fez barulho, com a audição eles identificaram aonde que o Jinta estava. E de novo eles atacaram o protagonista. E de novo ele conseguiu matar. Matar não, porque os cachorros não morrem. Mas ele conseguiu parar os cachorros com algumas espadadas, fazendo eles se transformarem, se desfazerem. E no instante seguinte, os cachorros voltaram à vida normalmente. E aí ele desfez a invisibilidade e ficou numa situação complicada. Aí o cara, o mago, o outro, o adversário dele, falou: pô, esse era o seu poder, né? Que legal. Pena que o seu poder não adianta muito contra os cachorros. E aí, campeão? E aí o protagonista, o Jinta, virou e falou assim: bom, então tá na hora do plano B. Meio que ele quis dizer o seguinte: então chega de atacar os cachorros. Chega de atacar os tentáculos do povo. Vamos atacar a cabeça, que é o cara. E aí ele usa aquela velocidade dele absurda pra passar, atacar os cachorros e desfazer eles mais uma vez e se aproximar do adversário dele. E quando ele se aproximou do adversário dele, com uma velocidade muito alta, ele deu um soco na barriga desse cara e jogou ele longe. E naquilo que ele ficou atordoado, com impacto, ele se aproximou novamente, colocou a espada na cabeça dele e resolveu dar um ataque. Resolveu atacar ele pra valer. E deu uma espadada e um corte. Só que quando ele atacou, ele sentiu como se ele não tivesse cortado nada. E aí só ficou no lugar do corpo do adversário dele aquele papelzinho, aquela ilusão, né? Então ele toma um susto e fala: ué, cadê o cara? O cara é realmente um ilusionista. Aí o sujeito chega e fala: opa, bom ataque, mas era só uma ilusão. E ele tava em outro canto. E nesse momento, quando o Jinta se distraiu, achando que tinha matado ele, aqueles 3 cachorros pularam nele, um conseguiu morder o pescoço dele, o outro pegou o braço, então eles juntaram no protagonista, derrubaram ele e começaram a literalmente devorar o protagonista lá. E o ilusionista, vendo que a situação do Jinta era muito complicada, falou: olha, você é bem forte, tal, bem poderoso, mas sinto muito, mas comigo você não pode. E ele virou as costas pra ir embora. Só que quando ele virou as costas pra ir embora, o Jinta fala: pô, seu poder é realmente muito bom. Aí ele vira e cadê os cachorros? Sumiram e não regeneraram mais. Ele: ué, o que aconteceu com os cachorros? Ele começou a ficar desesperado, né? Aí o Jinta: olha, os seus cachorros têm um nível, sozinhos, eles têm um nível de um demônio de alto nível. Formidável. E aí o que o protagonista faz? Invoca os cachorros do cara. Porque o que ele fez? O poder dele é o quê? É absorver energias, absorver memórias, absorver poderes. Ele absorveu os cachorros do cara, o poder do cara, e agora ele controla. Então ele reinvocou a habilidade do cara e usou contra ele. Então ele invocou os cachorros que cercaram o cara e falaram: então, cara, na verdade só vim fazer uma pergunta pra você. Você vai colaborar ou eu te mato? Aí o cara falou: tá bom, vou responder a tua pergunta, já que é só isso, tudo bem. Mas tem como você desfazer os cachorros aqui, por favor? Porque eu tô meio assustado. Aí o Jinta foi lá, desfez os cachorros. E ele falou: cara, você é meio inocente pra um demônio, né? Você ouviu o que eu falei, você fez o que eu pedi. Mas o Jinta falou: você não vai me atacar. Aí ele: eu não. Mas alguns poderiam. Mas o Jinta meio que leu ele e sabia que esse cara não planejava atacar ele. E aí o Jinta fez a pergunta que ele queria e falou assim: olha, você ontem entregou um objeto para uma garota na feira, no evento que tinha lá. Eu quero saber o que você fez, o que é esse objeto e como resolver esse problema. Aí o cara pensou e aí ele lembrou. Falou: é mesmo, teve esse negócio, eu dei um objeto mesmo para uma garota. E aí ele explicou tudo o que aconteceu. Meio que ele realmente não tentou zoar o Jinta nem nada do tipo. Ele explicou tudo o que aconteceu, embora o anime cortou e já mostrou o Jinta se aproximando da Natsu, a garota que estava chamando ele de irmão o tempo inteiro. E quando ele se aproximou dela,
teve um momento muito legal, porque ela chegou chamando ele de irmão, como sempre, e ele meio que pensou por um instante em tudo isso, ele refletiu um pouco sobre a vida dele, e ele falou, olha, eu meio que não posso ser irmão de ninguém, porque eu já nem sou mais o Jinta mesmo, né? Eu sou um outro ser. E aí a garota até fala uma coisa legal. Ela fala, por que você não pode ser o Jinta? Em outras palavras, ela quis dizer isso. Por que você não pode ser mais o Jinta? Porque você mudou, mas todo mundo muda. E não é porque que você muda, porque você se torna algo diferente no futuro, que você deixa de ser você mesmo. Ser você é mais do que isso. Ser você é suas lembranças, é suas memórias, são seus vínculos. Tudo isso faz parte do Jinta. Então, você não deixou de ser você mesmo. Então foi uma reflexão legal e uma coisa que trouxe um pouco o Jinta de volta, que ele nesse isolamento dele, nessa vida dele, parece que às vezes ele tá perdendo um pouco da humanidade, ou até mesmo dos vínculos, da capacidade dele de criar vínculos com outros humanos. Então foi muito legal esse momento, essas falas da Natsu, e depois ele entrega um item que ele tinha ganhado alguns episódios atrás. E quando ele entrega aquele item pra ela, ela chega e fala, finalmente eu posso te tocar, meu irmão. E aí ela pega o item, como se na verdade ela estivesse chamando o item de irmão, e quando ela pega, tanto o item dela como aquele item meio praticamente se fundem, não se fundem, mas eles eles criam uma luz que vira tipo um pássaro, e elas somem, a luz some, e a garota meio que desmaia, a Natsu desmaia, e ele segura ela. Logo depois, aparece aquele cara, o sujeito, o ilusionista que deu o presentinho pra Natsu. E ele fala, pronto, tá resolvido. Então o Jinta e ele começam a conversar. E ele fala que nesse mundo é muito comum que objetos também tenham sentimentos e eles também, vamos dizer que eles praticamente tenham vida. E inclusive esse é o modo dele de lutar. É por isso que ele tem poder sobre aqueles cachorros, ele consegue criar monstros e criar objetos com poder. Porque vocês vão lembrar que nesse mundo você pode criar um demônio pode nascer dos sentimentos. Então não é de se estranhar que um objeto possa se mover ou ganhar vida por causa de sentimentos. Da mesma forma, os objetos podem ter alguma coisa como uma alma ou até mesmo uma consciência. E que era o caso, porque esses dois objetos foram criados juntos, provavelmente por uma mesma pessoa, e eles eram considerados objetos irmãos. E como o Jinta tinha um e ela tinha outro, meio que os objetos se conectaram e fizeram a garota achar que ele era o irmão dela. Mas na verdade não, era influência da alma, digamos assim, ou da energia do objeto. E já na parte final do episódio e da conversa também, o Jinta pergunta pra ele o que aconteceu com aquele passarinho, que era meio que os sentimentos dos dois objetos. E aí o cara disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, os sentimentos sempre voltam para onde eles desejam mais, para onde eles pertencem. E o Jinta não entendeu muita coisa na hora, e você provavelmente também não, mas depois tem meio que uma explicação. Então, o Jinta ouve ele falar, não entende muita coisa, mas deixa pra lá. E esse cara, então, vai embora. Só que antes dele ir embora, o Jinta fala assim, aqui, você é um caçador de demônios, basicamente. Você não vai fazer nada comigo, não? Aí ele, não. O outro cara falou, né? Não. Você é um demônio, mas é um demônio de boa. Eu não tô caçando demônios por prazer. Eu não quero matar um demônio que não me oferece perigo, que não é um risco pra ninguém. Então, minha resposta é não. Eu não vou te caçar. Mas ele fala uma outra coisa muito legal, que é uma coisa que eu sempre bato aqui nessa tecla quando eu falo de Kijin Gentosho. Que ele fala o seguinte, mas lembre-se, Jinta, você sempre será o cara caçado. Por você ser um demônio, não interessa quantas pessoas você salve, quão bom você seja, quão gentil e quão produtivo, de forma positiva você seja, você sempre será caçado. E agora eu te jogo de novo aquela pergunta, de novo aquela provocação. O quanto que os demônios estão errados em agir da forma que eles agem? Eles viram no futuro dele que eles vão ser extintos, e se você acha que os demônios caçam muito os humanos, aqui é muito mais o contrário. Eles que se escondem, eles que sim, têm mais motivos para temer e odiar os humanos do que os humanos têm motivos para odiar eles. Entende? Então, isso mostra de novo essa ambiguidade que é muito legal em Kijin Gentosho. E o episódio encerra com duas cenas bem legais. Uma era com uma prostituta que apareceu no episódio 8 e contratou o Jinta para fazer um serviço, mas não é esse serviço que você está pensando, é para matar um demônio mesmo.
E aí ela tava durante o dia, logo de manhã cedo, andando. Ele acha estranho, porque normalmente o pessoal desse ramo fica até de tarde fazendo coisas e durante a manhã não tá por aí, né? Só que ela fala que não tava conseguindo dormir porque um pássaro ficava cantando. E ele ouve o som, do mesmo som daquele pássaro que os dois objetos se formaram. E aí ele percebeu, pera aí, de acordo com o outro cara, as lembranças, no caso, as emoções sempre retornam para algum lugar para o lugar que eles mais querem, ou para o lugar que eles realmente deram origem, ou enfim, algum lugar muito importante para eles. Ou seja, essa mulher tem alguma relação com esses objetos e com esse pássaro. E o episódio encerra com uma cena muito interessante e que colocou dúvida em muita gente. Porque o anime literalmente cortou e mostrou quase 170 anos no futuro, onde o Jinta aparece em um tipo de templo. E aí eu vi muitas pessoas falando em fóruns, em debates, que o anime tinha dado um time skip de 170 anos e a partir de agora vai seguir com o Jinta no nosso mundo moderno. Só que não é bem assim, e eu vou explicar, mas vamos primeiro para a cena. Porque na cena mostra o Jinta chegando em um templo e lá tinha uma sacerdotisa varrendo o templo, fazendo as funções dela. E aí ele chega e fala: aqui, você é a sacerdotisa desse lugar? Ele chama de Miko, né? Aí ela fala, de certa forma sim, mas aqui nós temos um nome diferente, que é Itsukihime. Então quando ela falou isso, ele lembrou que há 170 anos atrás, em Kodono, que era aquele vilarejo que ele morava, o nome da sacerdotisa, da princesa que tinha lá, era exatamente esse. E aí ele toma um susto. E a pergunta que ele faz é o seguinte: e qual que é o nome desse vilarejo, desse templo? Aí ela fala, esse é o templo Jinta. Que é o nome dele. E aí você vê que ele fica emocionado, começa até a chorar. E quem não prestou atenção, perdeu. Mas eu vou até colocar uma imagem do mangá aqui, do momento que aconteceu no primeiro episódio, que vocês vão lembrar que quando o Jinta foi sair de Kodono, que era aquele vilarejo que ele morava, o líder do vilarejo falou algumas coisinhas pra ele. Dá uma olhada. Ele falou que ia construir um templo para o Jinta, meio que como uma forma dele não se sentir sozinho e dele ter uma lembrança e uma homenagem por todo o trabalho que ele fez durante aqueles 170 anos. Então, o cara até fala, e eu vou chamar esse templo de... Aí ele, não, deixa pra lá, você vai ver no futuro. E é exatamente isso, ele botou o nome dele no templo, como uma homenagem ao Jinta, que ele sabia que com a espada daquele vilarejo iria fazer coisas grandiosas. E então, dando uma pequena resposta sobre isso daí, não, galera. Provavelmente isso não foi um time skip de 170 anos. Mesmo porque essa cena aí, no mangá, acontece nos primeiros capítulos. Esse encontro com a sacerdotisa e várias outras coisas também aconteceram em capítulos muito anteriores. A questão é que o anime está mudando a ordem de algumas coisas. Porque no mangá, eles cortam cenas do futuro e começam a jogar no final, normalmente de alguns capítulos, para você começar a fazer umas ligações entre as coisas. Mas aqui eles estão guardando isso de uma forma diferente. Meio que eles estão segurando para não dar um spoiler de que ele vai viver até os 170 anos. Entende? Eles tentaram segurar isso, fazer uma narração um pouco diferente. Que por sinal eu gostei bastante. Eu achei que esse momento foi bem impactante e muito bem colocado. Então, provavelmente, nada vai mudar. E ele vai seguir as histórias dele lá na Era Edo, que é a era que ele tá vivendo. E também não é agora que vocês vão ver o Jinta na escola, porque vocês viram que ele se matriculou na escola da sacerdotisa e dá a impressão que vai começar um slice of life dos dois ali, mas não é bem isso, beleza? Então, galera, o que eu queria falar com vocês era isso, narrar essa luta, comentar mais esses casos muito legais de Kijin Gentosho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí, dá um hypar, porque ajuda demais, beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.